Eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Mas a senhorita não deixou o seu nome completo. É Juliana? É Júlia? Deixem o nome completo nos comentários, manas. Ju Rodrigues, idade 50 anos, viúva. Eu vou ter que pedir todo o vídeo aqui, por favor, curtam o vídeo, hypem o vídeo, comentem, porque é só eu não fazer essa parte aqui que ninguém curte o vídeo o suficiente para subir, gente. Me ajudem a subir esse canal, por favor. E aos que estão mostrando o amor imenso que tem por mim, tanto nos comentários quanto nas curtidas e nos hypes. Muito obrigada. Hoje, a história de uma tailandesa, tá? Quando aconteceu isso, ela fazia o mesmo curso de inglês que a minha amiga. E aí, depois a minha amiga continuou a história aqui pra mim. Tailandesa e muçulmana. O começo da minha vida foi na parte mais humilde da Tailândia. E quando aconteceu isso, eu já tava em uma parte um pouco mais enriquecida, vamos dizer assim, porque eu já tinha casado. Na verdade, nesse momento da história, eu já era viúva, com os meus 50 e tantos anos. E eu sempre segui tudo do Islã. Só que depois que eu fiquei viúva, eu comecei a perceber um preconceito muito grande nos homens em querer alguma coisa com uma mulher que já tivesse sido casada, né? Eles continuavam procurando as puras, as mais novas. E eu tinha esse desejo de ter um grande amor, de acabar a minha vida com um parceiro. Eu não tinha filhos e até esse momento eu ainda acreditava em muita coisa como uma muçulmana. Mas depois disso, que eu tentei conversar, eu tentei me conectar com caras sérios que também eram muçulmanos e não deu muito certo, eu comecei a conversar com não muçulmanos e eu comecei a me abrir para uma vida que uma mulher muçulmana jamais praticaria. Me deu meio que uma revolta de, já que o mundo nada é certo, eu não quero deixar de viver por causa disso, eu não quero me fechar para mim só me entregar para casar com o próximo ano, com o próximo homem que quiser isso, já que eles me colocam em uma caixinha de não mais valorizada para isso, para dote, para nada. Até que um árabe saudita entrou em contato para conversar comigo e eu no começo não dei muita bola não. Eu tinha entrado em alguns grupos em uma rede social de árabes e ele me encontrou por lá nos membros e me mandou mensagem perguntando se eu queria conversar e por que eu tava nesses grupos. Se era só para fazer amizade ou se eu tava procurando um parceiro. Ele se apresentou procurando amizade. Então eu respondi que também era por amizade, porque ele não tocou na questão de, estou procurando uma parceira de vida, e eu já estava totalmente decepcionada. Imagina, se na Tailândia eu não estava achando nada, na Arábia Saudita que eu iria achar? Na verdade, eu tinha entrado nesses grupos porque eu tinha um outro aplicativo de relacionamento que tinha uns caras que estavam nesses grupos e aí por isso que eu tava, mas eu não abri essa parte pra ele não. A maioria desses homens online sempre era um tipo de golpe diferente. Eu tava bem cansada disso. Cheguei a explanar pra ele sobre isso e a gente começou a conversar mais sobre, porque ele tinha um grupo aonde ele postava sobre esses homens e alertava as mulheres sobre. Então ele já se apresentou como um cara muito sério. E eu entrei nesse grupo dele, né, amigos dos árabes, para saber se era verdade. Eu cheguei lá, tinha um monte de mulher nos comentários idolatrando ele, agradecendo, porque ele postava a foto do cara, descrevia tudo como que o cara agia, com que estrangeiras o cara gostava de falar, todas as informações e detalhes. A foto do cara vinha como se ele tivesse numa cela preso mesmo, ele escrevia banido, porque estava banido daquele grupo
e porque a partir dali todo mundo já ia saber. Ele não tinha medo de processo, de nada, ele ia pra cima mesmo. E aí era como se ele criasse um grupo de mulheres que acreditasse muito nele, que questionassem muitas coisas, porque ele era ali dentro o senhor da verdade, o herói, né, que alertava muitas mulheres. Se ele fazia isso, ele não podia ser uma pessoa, ninguém imaginava que ele poderia ser um mau caráter, certo? Esse grupo tinha mais de 400 mulheres, então ele não iria querer queimar a imagem dele para alguém soltar tudo no ventilador ali. Ali ele postava o que ele podia também sobre a Arábia Saudita. Então, tinha vídeo de lugares, e ele começou a mostrar uns privados, uns que eram especiais, ele dizia VIPs, só para as importantes. Ele mandava no privado para mim, né? Então, eu comecei a me sentir importante e eu comecei a achar muito bonito os lugares, as roupas, tudo que ele me mandava. Parecia tudo muito chique quando ele estava mandando sem ele. Dabu, idade 35 anos, shake. E ele dava uma atenção assim fora do normal, querendo saber se estava tudo bem, se eu tinha me alimentado, se eu estava precisando de alguma coisa, se eu ia ao médico, como estavam as minhas vitaminas. Eu já estava encantada com ele antes mesmo que ele desse sinal de que pudesse acontecer alguma coisa. A gente tinha se falado algumas vezes pela câmera, então ele realmente existia. E eu percebi, a primeira vez assim que eu já olhei na chamada de vídeo, ele se apresentava para mim como ele se apresentava na rua, com aquela roupa toda, que é aquela bata branca, aquele turbante, aquele tecido na cabeça. Só que eu achei estranho que o tecido na cabeça dele parecia aquelas toalhas de mesa de restaurante. Não tinha a textura, o jeito como a gente vê, né, nos sheiks, nos árabes por aí, né? Que é aquela que é vermelho e branco, toda quadriculada. A dele ficava uma coisa meio noviça voadora, assim. Parecia que era um tecido de toalha de mesa mesmo, de festa junina. E nas fotos que ele postava nesse grupo e na conta dele, que não tinha nenhum vídeo dele, ele clareava o olho dele, ele deixava o olho dele azul. Não era. Outra coisa, ele tinha papo. Então, nas fotos e na câmera, ele sempre falava assim, ó, esticado com a câmera aqui em cima, para não aparecer esses papos que ele tinha. Querendo uma coisa assim. Mas aí ele falava com a gente assim, com a câmera aqui em cima. E nas fotos ele mexia, deixava o rosto quadrado. E o corpo também, ele fazia aquele corpo, sabe, daqueles homens de academia no formato cone, que é só tem o ombro, mas não tem as canelas. Mas na vida real, no vídeo, dava pra ver que ele era bem roliço. Era uma mistura de nhonho e senhor barriga. Mas esse cara tinha um papo. Ele era tão inteligente. Ele atraía tantas mulheres. Todas sempre agradecendo todo tipo de ajuda que ele tinha dado. Ele dizia até que já tinha criado uma equipe para responder essas mulheres, porque ele não tinha tempo. E ele fazia tudo isso de forma gratuita. Eu não achei que esse homem fosse se interessar por mim, porque os árabes, ainda mais os sauditas, eles procuram, né, aquele padrão de beleza boneca que jamais teria sido casada. Mas ele estava me dando uma atenção ali que parecia que era mais do que só amizade, apesar de nunca confirmar isso para mim. Essas chamadas de vídeos, elas eram esporádicas e eram muito rápidas, porque ele sempre estava trabalhando, ele sempre estava no meio dos negócios, sempre era bolsa que tinha subido, era o ouro que tinha chegado, era o petróleo que tinha que ser distribuído. Então ele não tinha muito tempo. Eu lembro que da última vez que ele fez chamada de vídeo comigo, para ele fazer de novo, demorou mais uns 2 meses. E eu ficava um pouco sem graça de pedir para fazer chamada de vídeo, porque eu era mais velha, né? E
não achava que ele teria tanto interesse em mim. Então, eu lembro que depois de 2 meses ele pediu pra fazer uma chamada de vídeo comigo e eu tava toda desarrumada. Falei pra ele, ai, você pode me dar 10 minutos? Foi o tempo de passar alguma coisa na cara, arrumar o cabelo. Eu não usava mais hijab nessa época, eu já tinha me liberado de várias coisas, não praticava mais todas as orações, não acreditava mais em muita coisa por causa dos homens que eu tentava me relacionar e não dava certo. E aí ele falou que tudo bem, que ele iria esperar e entrou na chamada de vídeo comigo. Ele tava num lugar que tinha uma mesa que parecia que ele tinha recebido visita, assim, porque ainda tava muita coisa. E aí eu vi que tinha uns copos que ele estava bebendo, né? Não sei o que, mas estava. E ele falou que estava no momento para relaxar, porque tinha acontecido muita coisa por esses dias, e então que ele queria ver, né, algum anjo que pudesse fazer ele ficar mais calmo. Então ele achou que fazendo essa chamada de vídeo comigo era um momento dele se tranquilizar. E eu me achei lisonjeada, né, dele poder pensar que eu era uma mulher que poderia trazer algum tipo de benefício para ele. E aí ele começou a perguntar o que eu fazia para relaxar. Eu falei, sei lá, ler um livro, sei lá, fazer comida, né? E aí ele me interrompeu. Não, fazer comida eu acredito que você faça para os outros. Eu tô falando para você. O que você faz para você se relaxar sozinha, quando você não quer olhar para a cara de ninguém. Achei estranha essa pergunta, porque ele nunca tinha sido profundo na conversa. Era sempre, oi, tudo bem? Tchau, tô indo, tô voltando. Aí eu falei para ele que eu caminhava, que eu li um livro, que eu gostava de ver flores, gostava de tomar, fazer alguma comida assim, mesmo que fosse só para mim. Inicialmente, ele não me fez uma pergunta diretamente, mas depois ele foi direto pro assunto, porque ele entendeu que eu não ia chegar nesse assunto em momento nenhum. Eu falando sobre coisas aleatórias, e ele virou e perguntou se eu não me mastro, né? Mulher dedinho, o homem é, né? Subida no cano. Subida da mão no cano, né? Se eu não fazia isso pra relaxar, porque ele fazia entre uma atividade e outra. E era muito bom. Falou assim, como se fosse natural. Aí eu dei uma respirada. Eu, naquela idade, não era aberta para conversar sobre essas intimidades, ainda mais um homem muçulmano. Eu não estava praticando, mas eu falei para ele que essa era a minha estrutura, né, na vida. E ainda mais responder isso para um homem que não era meu marido, que não tinha fechado nenhum relacionamento comigo. Então eu fiquei meio sem graça e falei, nessa idade vai diminuindo, né, todo esse desejo e tal. Mentira, tá, gente? Porque eu tinha um fogo na churana que subia da churana até a xiroca, tá? Subia pela parede, lembrava do falecido do meu marido, chorava, metia a cabeça na testa, a testa na Ana, a Ana não... Porque eu queria muito, entendeu? E não tinha com quem. Eu só queria um parceiro sincero que fechasse comigo, pelo menos, de matar ou jogar água nessa parte, né, do fogo que borbulhava. Mas não. Mas eu não ia falar isso pra ele, né? Eu nem conhecia o cara, não ia me abrir desse jeito. Já tava ali na menopausa. A falta de fazer um vucu-vucu. Ele percebeu o clima e pediu desculpa. Aí eu pensei, traguei tudo. Será que ele tava querendo se abrir comigo? E aí eu acabei cortando. Será que eu fui grossa? Sabe aquela coisa que a mulher tem com medo de perder o homem? Porque ele sabia que tinha várias outras atrás, né? E aí eu resolvi, então, tentar resolver. Eu tentei, assim, abafar. Falei, não, mas assim, eu sou madura, né? E aí eu, querendo ser um pouco madura, disse, não, mas tudo bem, nós somos adultos, nós podemos conversar sobre várias coisas. Continuamos a conversa, e aí eu cortei pra falar que se nós ficássemos muito amigos, né, talvez eu podia visitar ele, que eu tava curiosa sobre o lugar, eu tinha achado muito bonito, só não sabia se eu teria dinheiro, e ele falando que jamais, que se eu fosse lá, eu não ia precisar gastar nenhuma moeda, que ele era homem e muito. Aí do nada ele falou, qual é a sua altura?
Quanto você tem de quadril? Quanto você tem de não sei o quê? Quanto que você calça? Ah, você gosta de vídeo? Vai fazer umas perguntas aleatórias que eu não entendia nada o porquê. Quando eu falei que era baixinha, ele olhou e falou, não parece. Você parece ter as pernas bem compridas. Eu falei que não, ele falou, ah, será que eu posso ver? E sempre que ele dava uma entrada, assim, pra uma coisa que era mais íntima, ele falava, não, mas lembrando que nós somos amigos, não tem nenhum interesse de vucu-vucu aqui, então não tem por que ficar achando que tem alguma coisa a ver ou não. Aí eu tava de vestido, fiquei um pouco assim, falei, vou pôr uns shorts então, ele queria, porque queria ver minhas pernas, coloquei os shorts, mostrei, né, fui pra trás, me mostrei de corpo inteiro, e eu vi que ele ficou um pouco mais solto de conversar comigo, sem tantos dedos depois disso. Quando ele viu também, ele tentou disfarçar, mas eu vi que ele tava numa coisa assim, quase que tipo meio que salivando, uma que perna, né, até virou e falou, nossa, essa perna não parece ser de uma mulher que tem 50 anos. Será que você tá mentindo pra mim? Eu quero ver seu documento. E aí eu, não, eu mostro. Aí mostrei meu documento e ele, nossa, mas é verdade mesmo. Deixa eu ver mais de perto as informações pra ver se elas são reais. E aí eu fui até printei e mandei pra ele confirmar que eu realmente tinha 50 anos, apesar de não aparecer não só nas pernas. Como a gente é boba, né? Jeito fácil de conseguir o documento é só querer comprovar a idade que a gente já tá mandando com documento para desconhecido. Bom, eu tava um pouco cansada e aí ele disse que ia tomar banho e eu falei, bom, então eu vou dormir. E aí ele falou que não, que era para eu esperar ele acabar de tomar banho, ou então que eu tomasse banho também e depois a gente continuava conversando. E aí eu falei que não era muito bom, porque eu ia dormir e eu iria estar de pijama. Ele não entendeu, pediu para eu repetir, eu falei, não, porque eu vou dormir, então eu vou estar de baby doll. E ele não entendia o que era baby doll. Aí pediu para mandar uma foto. Eu peguei uma foto do Google, né, não ia mandar uma foto minha. Mostrei para ele o que era baby doll. Ele falou, tá, pijama, mas por que eu não posso te ver desse jeito? Se a gente não tá querendo nada, se a gente só tá aqui como amigos, nada de estranho vai acontecer. Eu nem vou pensar nesse tipo de coisa. E que dessa forma também eu iria criar uma confiança de entender que ele era um cara sério, de que não tava querendo nada comigo. Porque eu estava confiando a ponto de aparecer de baby doll pra ele. Eu tava acostumada com esses caras que queriam esse tipo de coisa mais carnal e eu não fazia isso. Então, pelo que ele me falou, eu tava julgando ele como se ele fosse esses caras, mas ele tava falando que não era, que ele só queria uma amizade, que eu que tava vendo de um modo errado. Eu sei que ele foi falando tantas coisas e se sentindo tão culpado por eu achar que eu queria que ele me visse de baby doll com outro sentido, que ele falou então que tava um pouco magoado com o que tinha acontecido, que era melhor a gente não conversar mais, porque eu ainda duvidei de aparecer para ele no vídeo desse jeito, achando que poderia dar alguma coisa. Então eu não confiava nele e que então a gente não devia seguir com uma amizade desse tipo. E ele foi assim falando, escrevendo textões e textões e textões e conexões com poemas e com coisas científicas para explicar que não teria nada demais de me ver assim. Mas eu resolvi negar e aí o clima ficou tenso e a gente parou de conversar por causa disso. Eu lembro de ter ficado muito desanimada, porque eu era aquela pessoa que não tinha mais esperança porque nenhum homem conversava comigo, mas quando aparecia um, eu criava toda a esperança, toda a ilusão, a roupa do casamento, os filhos, a casa na cabeça, e depois não dava certo e eu ficava mal. E esse era o homem que tinha mostrado interesse por mim, diferente dos outros. Os outros, eu era que começava a conversa, eu é que mandava as perguntas, eu é que mandava mensagens, senão eles não me retornavam, e mesmo assim eles me retornavam, eles demoravam muito tempo para retornar. Então, assim, parece que eu tinha encontrado alguém e eu tinha estragado tudo com essa minha burrice de não deixar ele me ver na câmera, que na verdade nem ia mostrar, só ia mostrar, tipo, vai, daqui pra cima o pescoço, ia mostrar uma alcinha, que naquele momento não era nada demais, porque eu não andava com as vestes, com mais nada, como uma muçulmana. Eu já tava bem desfeita de tudo isso. Então eu fiquei, ai meu Deus, nunca aparece ninguém, quando aparece eu estrago.
Eu fui tentar conversar com ele e ele tinha me bloqueado. Não só me bloqueado, como tirado do grupo onde eu acompanhava tudo dele. Eu tava viciada, eu também tava viciada naquele tratamento, naquele carinho todo que ele dava pra mim todos os dias. Sabe? Era a foto do café da manhã, que ele fazia um café da manhã dele e um café da manhã pra mim, mesmo que eu não estava lá, pra eu ver o café da manhã e pra entender que ele tinha me dado. Era como se eu sentisse o cheirinho, como se eu até comesse aquele café da manhã. Eu fui ficando triste, não querendo mais nada, minhas amigas eu não respondia muito bem, e era como se eu não tivesse mais, sabe, a melhor oportunidade de sair dali, naquela idade avançada, eu ainda quis fazer uma de menininha, que não podia aparecer de pijama aos 50 anos, eu comecei a ficar com vergonha de mim, comecei a colocar os erros todos nas minhas costas. E aí uma das minhas colegas começaram então a me acalmar e falar que não, que eu teria mais oportunidades, que eu teria que conversar com mais pessoas, que são milhões, bilhões de pessoas no mundo, que eu não posso pensar desse jeito. E me apresentaram um aplicativo que eu não sabia que existia, que é um aplicativo, eu acredito que se não da Arábia Saudita, tem muito árabe, porque é assim, é como se uma quantidade de pessoas lá não quisesse casar da forma certinha, de pagar dote. Aí tem todo aquele dinheiro, é toda aquela preparação, é muita coisa, não é todo mundo que tem esse dinheiro para gastar. Então, eles tinham criado uma coisa mais livre, que na verdade tá do Islã, se chama miciar, algo assim. Que é, na verdade, como se fosse um casamento, mas é uma coisa mais sem obrigações. Então, não vai ter o dote, as coisas que o homem tem que cumprir com a esposa financeiramente também não são tão pesadas, tão caras como é colocado no casamento de verdade. Existe uma liberdade desse casal se separar a hora que quiser, ficar junto o tempo que quiser. Muitas viúvas estavam aceitando, né, esse tipo de casamento, já que elas não tinham tanto valor como as outras mulheres, mas também não queriam ficar sozinhas e não viam nada de errado nesse tipo de relação, que era como se fosse uma assinatura só para tá ok que você podia ter ali relação com aquele seu parceiro, porque você não pode ter relações fora do casamento. Então era um compromisso que você fechava entre você e o seu parceiro ali, nem a família precisava ficar tanto sabendo. Era uma coisa mais em segredo, então pra cara que era separado, que tinha filho e ninguém queria, né? Pra mulher que não tava também em condições de fechar alguma coisa séria no momento. Tinha algumas mulheres que, por ter filhos de outros homens sauditas, elas não podiam casar mais, porque se casassem, o cara tirava os filhos dela. Mas ela queria ali ter uma relação em segredo, ela queria ter uma vida social. Então, esse miciar era mais ou menos isso. Alguns diziam que era pra só, né, ter o tcheco ali. Então, o que aconteceu? Criou-se um aplicativo com esse nome, um nome parecido, onde pessoas que estavam querendo um relacionamento mais livre podiam se encontrar. E que talvez fosse uma boa para mim, porque eu também não estava querendo tantas exigências, eu já sabia que eu não tinha tanto valor, mas eu não queria deixar de viver por causa disso. Então eu entrei nesse aplicativo e sim, apareceram muitos pretendentes, né? Muitos homens. Tinha também um egípcio que eu cheguei a conversar lá, que ele tinha esposa e filho, que ele levou para o Egito porque ele não teve condições de criar na Arábia Saudita, mas nem por causa disso ele não queria viver um romance lá na Arábia Saudita. Então ele queria fazer esse tipo de contrato, né? Esse casamento que poderia ser temporário por pouco tempo, temporário por muito tempo. Era um jeito também de se conhecer a pessoa, de que você casar às cegas, como é, né? Então eu não via como uma coisa ruim. Conversei com vários, mas o que acontecia? Não me encantava, não tinha aquele estalo que eu tive com o Rabu. Então, tudo na minha cabeça era o Rabu. Parecia mesmo que ele era o cara que eu ia escolher pra tomar num... Então, em um dia que eu tava arrastando pra lá e pra cá nesse aplicativo, lendo só por ler, porque todos faziam do mesmo jeito, mostrava um certo interesse, depois parava de conversar, ou então eu que não tinha interesse, eis que me aparece o Dabu.
O Dabu estava lá. Ele tinha os mesmos interesses que eu. Ele que chegou me dando oi e falando: e aí? Já podemos fazer aquela chamada de vídeo depois que você toma banho com o seu baby doll, entre aspas, rindo. E eu desesperada, né? Falando, é lógico que podemos, me desculpa se você entendeu errado, mas é porque eu sou mulher e mulher tem que ter esse instinto de proteção. Ele não imagina, eu que fiquei envergonhado depois que entendi mesmo que era o baby doll, eu que fiquei envergonhado. E aí achei melhor cortar o contato com você, porque já tinha iniciado de uma forma errada, algo que poderia virar uma paquera. Mas já que nós estamos aqui no mesmo aplicativo, com os mesmos objetivos, agora vamos sim para essa chamada? E eu falei, vamos. Nesse dia, eu fiquei o resto do dia me aprontando para conversar com um tal amigo Abu. Amigo Dabu. Ai... O Dabu, na verdade, estava bom pra eu Dabu, só que eu não sabia. O que aconteceu foi que a gente chegou, né, Natal, desejada, chamada de vídeo, e eu tava, nem era com o meu baby doll velhinho, não. Eu corri atrás do mais bonito, um vermelhão de renda, abaixei a câmera. Abaixei a câmera pra ficar bonita, tá? Não tava mostrando nada do meu corpo. Só o ombro. Nem decote tinha. E aí, quando eu liguei a chamada de vídeo, que eu falei, bom, agora o vai, o raça, né? Ele ficou assim, que ele tava tentando segurar a respiração, mas eu via que ele tava suando. Depois do oi, ele nem sabia muito bem o que falar. Então, ele me pediu desculpa e pediu que eu colocasse um lenço e me cobrisse. Porque realmente aquilo era muito para ele ver pelo vídeo. Que ele já tinha criado tanto respeito por mim na cabeça dele, uma mulher que ele desejaria como parceira, que ele realmente não poderia me ver mais como uma amiga tão aberta, que ele não teria nenhum interesse e nenhum grande respeito a ponto de não querer passar as fases, de ver partes da minha pele, do meu corpo, antes que fôssemos casados. Com isso, ele confirmou para mim, então, que ele tinha o interesse, sim, de que eu fosse uma parceira dele. E de que a partir de agora as nossas chamadas de vídeo seriam para conversar sobre interesses, objetivos no futuro, para ver se dava certo. E se desse certo, eu iria sim para a Arábia Saudita para ficar com ele. A partir desse dia que eu coloquei o lenço, e ele pediu que eu colocasse um lenço na cabeça também, que eu tirasse as minhas fotos das redes sociais, que eu saísse do aplicativo. A partir de agora, ele não queria que eu saísse da minha casa. Ele pagava tudo e mandava entregar lá para mim. Eu fazia a lista diária do que eu precisava, desde um cotonete até alguma sobremesa, o que eu quisesse. Ele mandava entregar. Roupa, ele mandava, e se ficava larga, ele mandava a costureira. Tudo. Ele pagava, ele tinha contatos que iriam me ajudar para que eu não precisasse sair de casa. Ele queria que o único momento que eu saísse de casa fosse um momento para eu ir até o aeroporto, e mesmo assim seria com o motorista em nome dele, para ir direto encontrar com ele, e ser a mulher da vida dele, e entender que lá na Arábia Saudita eu também não precisaria sair da minha casa, que ele me mostrou pelo vídeo e que era puro conforto, que era uma mansão só para eu e ele. Ele não tinha o desejo de ter filhos. Ele não tinha o desejo de dividir esses bens mais tarde. E ele queria esse tipo de casamento mais aberto. Eu ainda tava ganhando, gente. Eu tava com 50 anos. Eu já tava seca. Conseguir uma oportunidade dessa, para mim, era magnífico. O Dabu, ele tinha muitas condições financeiras, muitas
posses. Então ele queria que desde o momento que eu entrasse no aeroporto até o momento que eu chegasse na casa dele, ninguém soubesse quem eu era, porque eu tava ali. Ele não queria que ninguém soubesse quem era o amor da vida dele, porque sim, ele tinha muitos inimigos, tinham caras que queriam derrubar o patrimônio dele, tudo aquilo que ele tinha conquistado, e que com certeza eles iriam primeiro na pessoa que ele amava para fazer esse tipo de ameaça. Então, além das vestes bem largas, ele pediu que eu colocasse, era um tipo de uma touca que mudava as feições do meu rosto assim que eu chegasse lá no aeroporto, na Arábia Saudita. Lógico que na imigração, nesses lugares, eu tinha que fazer normal com o meu rosto, senão eu não ia dar. Mas a partir do momento que fosse para sair do aeroporto lá, eu colocasse, então, essa touca que mudava, era como se tivesse um outro rosto na frente e mudasse, assim, as minhas expressões. Ele também pediu que, para que, se de repente alguém soubesse que eu estava saindo de São Paulo para ir encontrar com ele, então eu trocasse de roupa dentro do avião e se tivesse escala, na escala também, para que as pessoas não me reconhecessem. Se reconheceu em São Paulo, já ia perder de vista porque eu tinha mudado de roupa no meio do caminho. Sempre com um lenço só mostrando os olhos. Se eu fosse me alimentar, ele disse que era melhor, me mandou um vídeo, né, que você levanta assim o lenço, você coloca a comida por debaixo do lenço e come aqui embaixo, onde ninguém tá vendo o seu rosto, nada. Que chego na casa dele e entre tantas portas e tantos reconhecimentos, sei lá, de rosto, de código, de digital, sei lá do que era, eu já não conseguia mais sair daquela casa sozinha, nem que eu quisesse, mas entrei direto e conheci ele dentro do escritório que nós já assinaríamos o contrato desse casamento temporário. Não deu tempo de um oi, de uma conversa, não. Tudo que foi feito online, que foi decidido por nós online, conversado por nós online, era o suficiente para assinar aquele contrato na minha cabeça. Então, primeiro a gente assinou isso, depois ele me já pediu para que outros funcionários me levassem para um quarto onde eu ia me preparar, gente, tomar banho, arrumar cabelo, hidratar a pele, fazer massagem, tudo que eu quisesse, ficasse maravilhosa. Tinha opções de vestidos que eu poderia ali selecionar. Se não servisse, vinha uma costureira arrumar. Se eu quisesse outro, ele mandava chegar para ficar pronta para jantar com ele. Jantando já como marido e mulher, ele dali já me levou para o quarto e começou a diversão. Eu ficava pensando, gente, aos 50 anos, um homem de 35, e eu sendo tão bem tratada, sem pagar uma moeda até agora, eu não tinha do que reclamar. Chegando no quarto, ele tinha prateleiras e prateleiras de brinquedos, mas eu não sabia, né? Era uma parede fechada que ele abriu assim, e lá tinham vários tipos de brinquedinhos para se usar na hora do vucu-vucu, que eu nunca tinha experimentado nada e que ele foi me mostrando um por vez, sendo muito delicado, perguntando se tava bom, se não tava, o que queria, o que não queria. Mas eu lembro que na nossa primeira noite, mais ou menos uns 10, 15 brinquedinhos foram testados. Alguns, eu vou ser bem sincera, eu fingi que tava gostando. Outros, eu realmente gostei e nunca pensei que poderia usar. Entre plugs, borrachas, contornos, sabe? Era uma coisa meio que 50 tons. E ele me dominava que eu virava uma menininha de 15 anos na mão dele. E ele disse que adorava me ver como criancinha nesse momento. Tudo que ele podia, ele fazia comigo, tá? Se fosse o café da manhã, se fosse o jantar. Com toda essa coisa, eu não tinha celular. Com toda essa coisa, eu só podia conversar com as minhas amigas, com quem fosse, por um computador. Quando ele deixava, quando ele estava do lado, abria lá a janela para eu responder ou não. Eu não podia ter redes sociais e não ter nenhum contato que eu pudesse usar
fora se eu não pedisse pra ele, não tinha. Muita gente falou, ah, você vai perder o Zor. Ah, mas vão te usar pra ser mulher de rua. E eu ficava, gente, eu tenho 50 anos. Quem vai querer alguma coisa dentro de mim com 50 anos? Qual é o homem que vai pagar pra eu ser mulher da rua com 50 anos? Só se ele fosse me usar como faxineira. O que eu não percebi é que nessa lua de mel, ele tinha usado muitos brinquedinhos comigo, mas o brinquedo dele, ele praticamente não usou. E nas outras noites, ele não usou mesmo. Ele queria mais me assistir lá fazendo alguma coisa, seja com a mão, seja com os brinquedos. E ele bronhando ele mesmo. Eu achava que talvez fosse um modo de fazer amor cultural. Só que não. Era um curso, né? Ele estava me preparando. Eu achei que nesse contrato eu poderia me divorciar. Só que não, né? Ele só traduziu o contrato e me explicou depois que eu assinei. E depois que eu já estava perdida com tudo que ele estava fazendo. No contrato dizia que o único que poderia falar eu te repudio, eu te repudio, eu te repudio, era ele. Então, se ele não quisesse se divorciar, o contrato tinha até sobre bens, qualquer coisa que eu tivesse até mesmo na Tailândia, que agora pertenceria e seria usado por ele. Tudo isso ele só foi me explicando depois de um surto que eu tive, porque ele começou a levar câmeras, né, para o nosso quarto. O nosso quarto, ele foi se transformando num estúdio pouco a pouco. Um dia eu entrava, tinha uma luz. No outro dia eu entrava e tinha um espelho que parecia mais de hotel com M do que de um quarto. No outro dia, era a câmera. E eu não podia muito que questionar, porque ele ia se enfesando. Até eu entender que tudo que a gente estava fazendo ali estava sendo gravado e já não tinha mais tudo o que a gente estava fazendo. Porque, na verdade, era só ele me pedindo. Ele entrava e falava, eu quero ver você batendo lá. Então, assistia, ficava vidrado. Obrigada. Nem tocava em mim. Isso ele fazia da porta do quarto. E depois ele começou a simplesmente a não aparecer mais. E só me dizer que eu deveria obedecer aos comandos da voz do quarto, que na maioria das vezes era ele, mas que às vezes não. E era uma coisa tipo assim, pega uma bola e coloca lá. E faz aí o que você tem que fazer. Não, e faz mais forte que eu não tô gostando, sabe? Eu comecei a ficar sozinha dentro de um quarto, sempre tocando lá na minha coisa, do modo que ele queria, com o que ele queria. Isso já estava muito bizarro para mim, eu achei que não poderia piorar, mas foi piorando por quê? Na verdade, isso era um tipo de um joguinho de uma plataforma online, onde homens magnatas, homens poderosos, eles querem assistir mulheres mas não tem o rosto da mulher, não tem o corpo da mulher. Por isso que poderia ser uma mulher de 50 anos. Porque eles tinham, sim, desejos por formas diferentes da nossa frente, entendeu? Tamanhos diferentes, enrugada ou não enrugada, gorda ou não gorda, pra dentro ou pra fora. O que se pegava e se filmava era só aquela nossa parte e a nossa mão. Não tinha o corpo. Isso eu fui entendendo aos poucos, com o tanto de tempo que eu fiquei lá, percebendo os closes das câmeras, os posicionamentos das câmeras, qual câmera estava ligada. E fazendo tudo, no começo porque eu entendia que era pro meu marido, e depois porque ele sentou e me explicou o contrato, que o único modo de eu sair do contrato era era com a minha vida. Se eu quisesse perder a minha vida, né? E aí a coisa, quando já tava bem certo pra mim, que ele falou tudo
que eu não podia fazer, que eu já sabia que eu era uma prisioneira, que eu tinha que entender ali, que nem meu marido era, né? Era um café, né? Ganhando dinheiro em cima de mim. A coisa começou a piorar quando ele voltou. Mas ele só voltou para me instigar e para me ensinar que eu teria que fazer coisas mais bizarras ainda. Que quais seriam? Porque no começo era como se fosse lá uma mulher que decidiu gravar as coisas dela, colocar na internet e ganhar dinheiro. Aquela coisa papai e mamãe. Mas os pedidos sobre o que eu devia fazer e colocar lá começaram a ficar piores e mais bizarros. E quanto eles pagavam, quanto eu faria. Então eu nunca imaginei que existia homens que pagavam para ver mulheres se esfregarem em lugares, como é que eu posso dizer isso? Em lugares da casa, por exemplo, o pé da mesa. O pé da cadeira, pegar a parte do pé da cadeira e usar aquilo. O canto da mesa, que é pontudo. Vocês estão entendendo? Aos poucos as coisas foram entrando na minha cabeça, sabe? Eu nunca vi família dele. Eu nunca via nenhuma mulher rondando ali, só homens. A única vez que eu fui pra cima dele, que foi quando ele começou a ler o nosso contrato de casamento, que eu fiquei apavorada, que eu pedia por favor para que ele não fizesse isso comigo, eu levei na cara, nas costas, no corpo inteiro, que eu fiquei acamada por uma semana, sendo cuidada por os melhores médicos e tudo. Mas porque ele me queria viva e depois ele veio me falar que ele poderia fazer aquilo ou pior comigo, que eu iria sentir pelo castigo que eu tinha que sentir e que depois ele tinha médicos caros e inteligentes o suficiente para me deixar sadia de novo para viver e fazer tudo aquilo que ele ordenasse. Então eu fazia isso e não tinha a parte da dor e do sofrimento ou ia ser toda quebrada mesmo. Dentro dessa casa eu não sabia em que região que eu tava, em que rua, nada. Era como se eu nem sabia mesmo como eu dormia, acordava e apagava em um outro quarto. Eu nem sabia mesmo se eu já estava na mesma casa, se eu estava na Arábia Saudita, porque eu apagava e já acordava tendo que fazer isso de novo. O grito, porque não tinha nada para abafar som, os gritos de mulheres que eu escutava me fazia ter mais medo ainda de não aceitar fazer o que estava sendo pedido pela voz todos os dias. De vez em quando eles ligavam sim a TV, mas era para mostrar a foto de outras mulheres, fotos de situações de mulheres, como elas tinham ficado por ter se negado, por ter tentado fugir, por ter tentado qualquer coisa que não fosse só escutar a voz e fazer o que era pedido. E as fotos eram assustadoras. Não tem como eu descrever aqui, não posso. Mas imaginem o pior que se possa fazer com uma mulher. Era o que eles colocavam nesses vídeos e nessas fotos. Se eu fazia tudo certinho, eu ia para quartos melhores, eu era bem tratada, porque teria que ter uma imagem de uma mulher bonita. Mas se não, eu também ia para quartos piores, em situações de não ficar só na cama, também ficar em outros tipos de posições absurdas, com desejos mais absurdos e maltratada, porque eles gostavam de ver tanto a mulher com padrão boneca linda fazendo isso, porque ela mostrava só aquela parte do corpo, né? Como eles também gostavam de ver mãos e aquela parte maltratada. Assim como eu pulava de quarto em quarto, uma hora sendo bem tratada, uma outra hora sendo maltratada, eu pulei para outras casas, para outros países, simplesmente acordando e nem sabendo aonde eu estava. Até eu completar os meus 60 anos e ser deixada novamente na Tailândia, numa casa bem menor do que a que eu tinha, sem os bens que eu tinha, mas com essa casa, com a documentação dessa casa no meu nome.
tudo o que eu precisava de informação sobre o que eu seria a partir de agora com uma nova vida na Tailândia, estava escrito nessa casa sem nenhum tipo de identificação, sem nenhuma digital, sem nada, sem o nome de quem comprou essa casa, porque já estava no meu nome, mas de buscar o dono, de tudo que eu ia buscar sempre tinha algum bloqueio e eu barrava. E aí, se eu conseguia o contato de alguma pessoa para saber quem que vendeu essa casa para quem, enfim, essa pessoa vinha com uma frase que eu tinha escutado lá e que me fazia lembrar da cena das mulheres que eles colocavam por ter fugido, por ter contado, e aí eu silenciava. Eu fui libertada de tudo isso aos 60 anos, por acordar simplesmente no meu país de origem, sem nenhuma explicação, pelo menos com um lar, e com as lembranças e traumas de que eu não poderia abrir a minha boca para informar nada para ninguém, porque eu sei que eles estão me observando até o último dia da minha vida. Não tem só essa, tem algumas outras histórias de tailandesas, muitas, eu não sei porquê, dessa questão de ir para a Arábia Saudita, nem sabia que na Tailândia tinham mulheres, tinham muçulmanos, mas o que me assusta, essa mulher, ela ainda estava um pouco desconectada da questão de ser muçulmana, mas tem histórias de muçulmanas tradicionais praticando tudo, né, que vão seriamente para lá com tudo fechado, até com a família, e que chega lá, os caras usam para esse tipo de vídeo, para esse tipo de coisa. O que me assusta é o desespero de colocar a idade como uma pressa para se acabar a vida com um parceiro. Mesmo a gente estando com pessoas do nosso lado, nós somos sozinhas. As nossas dores internas, as nossas questões físicas, a nossa vida, a gente vai viver sozinha, a gente pode ter o apoio de alguém, mas a gente vai sentir, sim, tudo sozinha. Por quê? Esse desespero de se ter um parceiro. Se conseguiu, que bom. Se não conseguiu, tem amigo, tem mãe, tem pai, tem Deus, tem universo, tem flor, tem animal, tem tanta coisa. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.